fazer esse evento, né? Nós, do GT Gêneros, começamos a ficar muito incomodados, né, a partir daquelas discussões bem recentes sobre o direito ao aborto, direito aos direitos sexuais, né, e reprodutivos das mulheres, a partir dos últimos eventos aqui no Brasil, envolvendo aquele caso da menina de 10 anos. Então, a gente começou a dialogar no nosso grupo do WhatsApp sobre o assunto e a gente falou, a gente precisa trazer essas temáticas, assim, porque quando a gente pensa que já foi falado o suficiente, a gente percebe cada vez que não, assim, né, estamos muito longe, né, de estarmos realmente suficientemente informados e suficientemente debatidos em relação a esse assunto. Então, a gente quis propor, assim, essa série de palestras e de debates a respeito desses temas dos direitos sexuais. Essa vai ser a nossa primeira. Tem um outro time também, né, buscando aí a questão dos direitos LGBT, que futuramente a gente deve promover também. Mas a gente quis começar sobre os direitos das mulheres, porque é algo que está, assim, nunca deixou de ser algo relevante. Mas eu acho que os últimos eventos deixaram o assunto, assim, ainda mais visível, assim, a necessidade que a gente tem enquanto sociedade de discutir sobre esses temas. E aí a gente tem essas convidadas maravilhosas aqui, essas mulheres incríveis que aceitaram, assim, participar com a gente. Eu quero falar um pouquinho sobre elas aqui em relação ao currículo. A gente tem a Cláudia Vasconcelos, que é mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia, graduada em licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, atua na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia do Trabalho, é feminista e ativista social na luta pelos direitos das mulheres, com experiência de trabalho em projetos com adolescentes e jovens, atuando nas temáticas de direitos sexuais, direitos reprodutivos, enfrentamento à violência contra as mulheres, garantia dos direitos da população jovem, gênero e sexualidades. Então, assim, boa noite, Cláudia, muito bem-vinda, tá bom? E a gente tem a Paula também, que é psicóloga clínica e professora, doutoranda em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília, que é a UNB, mestra em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia, integrante da Articulação Nacional de Psicólogos e Pesquisadores Negros, a NP-CINEP-DF, eu não sei se eu pronunciei certo, e membro convidada da Comissão Especial de Psicologia, Raça e Povos Tradicionais do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal. Também, Paula, muito obrigada, seja muito bem-vinda. E a gente vai começar agora o nosso debate, e aí todo mundo está com o microfone mutado, né? E aí eu vou abrir agora para as nossas convidadas começarem, então, se apresentando sobre de onde que vocês falam, quais projetos e pesquisas e movimentos que vocês estão participando e como que eles atravessam, né, esse debate dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então, cada uma tem um tempinho de fala para se apresentar e podem ficar muito à vontade, assim, tá bom? Quem são vocês, de onde vocês vêm? Se apresentem um pouquinho para a gente. Vamos começar pela Paula primeiro, tá? Depois a Cláudia, aí depois a gente vai alternando. Bom, sou Paula, né? Já fui apresentada. Quero agradecer também um convite muito cuidadoso, enfim, desde o roteiro, toda a organização, né, que você mandou. Fiquei muito feliz. Assim, é muito bom quando a gente é convidado para um evento e a gente vê que as pessoas têm esse cuidado com a gente no momento da organização. E, né, eu tenho, desde a graduação, discutido saúde mental relacionado, voltada para a população negra, né, esse é meu tema lá na graduação, discutindo a afetividade das mulheres negras, no mestrado discutindo a atuação, né, da psicologia em relação à população negra, e agora no doutorado discutindo o suicídio na população negra, né, e esse tema tem muito a ver, né, assim, você falou, se pronunciou certo, né, falou AMPCINEP, que é a Associação Nacional de Psicólogos e Pesquisadores Negros, né, acho que hoje eu estou em 3 movimentos que eu considero importantes. Um é a AMPCINEP, que é essa articulação, né, que surge de um movimento de psicólogos a nível nacional, que se organizam e falam, olha, a gente precisa falar sobre questão racial na psicologia,
né? E daí surge a Ampcinep para sensibilizar a categoria e trazer essa discussão à tona. Tem a Comissão de Diversidade Étnico-Racial do CRP e também a Comissão de Direitos Humanos, que eu faço parte do CRP, que são outras comissões. A gente entende que a graduação não dá conta de tudo, o CRP também não dá conta de tudo, o CFP muito menos, e aí a gente se organiza, né, muito no sentido de tentar fazer essa discussão, que às vezes fica muito subalternizada quando a gente pensa os outros temas dentro da psicologia, né? Então, hoje, quando você fez esse convite, né, quando a gente pensa saúde reprodutiva, direitos sexuais, eu não consigo pensar isso sem pensar a questão racial, porque a gente tem uma dificuldade enorme na psicologia de fazer essa interseccionalidade, de conseguir pensar raça, classe e gênero, e as feministas negras já têm alertado isso há muito tempo. Não tem como a gente entender um sujeito, entender um contexto, uma situação, se a gente não consegue fazer essas intersecções, né? Então, quando a gente pensa mulheres negras, a gente vai falar sobre sexualidade, porque esse é um tema que está centralizado, né? Primeiro a gente passa, eu acho que por um grande processo, onde as mulheres negras e as mulheres indígenas são as mulheres que nós somos frutos desses estupros, né? Dessas mulheres, né? O processo de miscigenação no Brasil, ele começa através dos estupros de mulheres negras. Depois a gente passa ainda, né, assim, por um outro processo de esterilização em massa, né, assim, um projeto que o Brasil quer impedir, né, a perpetuação de pessoas negras no Brasil. Então, foi um plano mesmo, assim, enquanto políticas públicas, de também evitar que mais pessoas negras nascessem. Então, as mulheres negras passam por esse processo, né, de controle dos corpos. E a gente tem hoje várias estatísticas, infinitas estatísticas, né, sobre como mulheres negras sofrem mais estupros, como meninas, né, da idade aí de 10 a 14 anos morrem 6 vezes mais, engravidam mais, né? Então, tem muitas questões relacionadas quando a gente pensa questões sexuais, questões reprodutivas, e isso, né, quando a gente pensa o porquê desses índices, tem uma questão que a gente tem uma questão racial muito forte no Brasil, e a gente não pode pensar gênero isoladamente, a gente precisa pensar gênero, raça, classe, e quando a gente pensa isso mais ainda, porque uma coisa que a gente já sabe, está dito e a gente precisa discutir, que a gente sabe que o aborto ele funciona de forma diferente no Brasil, para quem tem condições de fazer isso, porque o aborto acontece, né? Então, para quem tem condições de fazer e para quem morre mais, que também são as mulheres negras, né? Então, acho que tem muita raça, classe e gênero aí para a gente começar essa discussão. Então, todos esses grupos, né, quando você pergunta como que esse tema atravessa esses grupos, acho que atravessa muito, porque isso fala de questão racial, isso fala sobre saúde mental, porque isso afeta a saúde dessas mulheres, né, então tem muita coisa, eu acho, para falar e para pensar esse tema, só estou trazendo todas essas coisas para a gente pensar como a nossa discussão, ela não pode partir, né, assim, sem a gente considerar o fator racial, né? Porque, enfim, senão a gente não vai fazer uma discussão de como isso acontece mesmo na realidade brasileira, que é uma realidade onde a gente tem, enfim, né, mulheres morrendo, mulheres negras morrendo por aborto, meninas, enfim, adolescentes engravidando, e tem uma coisa interessante que eu acho que é muito acho que o grupo é misto, né? Não é um grupo só de psicólogas aqui, né? São várias pessoas de várias áreas, né? Mas acho que a psicologia, ela tem uma coisa que eu gosto muito, e para quem é da psicologia, acho que, né, se identifica, porque a gente trabalha isso durante o curso todo, que é a possibilidade de transformação, de ressignificação, né? Então, acho que muito disso que a gente vai discutir hoje parte também de uma má informação, desconhecimento e de muitos estereótipos e estigmas que as pessoas têm, né? Por exemplo, acho que duas questões muito importantes quando a gente fala esse tema é que as pessoas pensam que, por exemplo, se a gente falar sobre educação sexual nas escolas, isso vai aumentar o número de, enfim, meninas grávidas ou, enfim, adolescentes querendo se relacionar sexualmente. E a gente tem um outro imaginário também, uma outra ideia, né, fantasiosa, de que se a gente legalizar o aborto, muitas mulheres vão abortar, as pessoas vão abortar. É a mesma coisa, a gente está agora no mês de setembro, onde a gente discute a prevenção ao suicídio.
e as pessoas têm a mesma ideia. Se a gente falar de suicídio, mais pessoas vão cometer suicídio. E não é bem assim. E eu acho que a psicologia, ela tem essa potência, que é da gente conseguir transformar o discurso e conseguir também mudar um pouco o imaginário social, mudar um pouco esses estigmas que as pessoas têm. Então, acho que a gente tem uma contribuição muito grande nesse sentido, de trazer um pouco mais essa discussão, essa conscientização em relação a esses pontos. Mas vou ir falando mais no decorrer, vou deixar a Cláudia também falar, se apresentar, e a gente vai conversando. Boa noite, gente. Bom, Geise já apresentou um pouco da minha formação, né? Eu sou socióloga, mas eu queria trazer um pouco o outro lado da minha formação mesmo, porque a minha formação como cidadã, ela se deu, na verdade, no movimento social e no movimento feminista, principalmente. Eu comecei a minha atuação muito cedo, assim, muito jovem, eu tinha 13 anos, no movimento de luta contra a AIDS, em Recife, né? Eu sou natural de Olinda, e então eu comecei a minha atuação assim, num projeto social, na escola em que eu participava, e isso abriu um mundo para mim, um universo. Pouco tempo depois, eu conheci o Grupo Curumim, que é uma organização feminista e antirracista, que já atua há 30 anos em Recife. Foi uma das organizações também que esteve encabeçando, apoiando o processo da menininha, né, do Espírito Santo, que a gente vai conversar também ao longo da live. Então, eu conheci a organização, e nessa organização eu tive toda uma formação em gênero, toda uma formação feminista, né, toda uma formação para a questão dos direitos. E eu me encontrei nessa organização e nesse movimento, né, por uma trajetória também pessoal, né, porque eu descobri nesse espaço, né, de que a violência contra as mulheres não era uma trajetória que todas as mulheres, que as mulheres deveriam passar. E por que eu falo isso? Porque eu cresci num ambiente de muita violência, né? A minha mãe viveu um relacionamento extremamente abusivo com meu pai, em todos os sentidos, inclusive, principalmente na questão dos seus direitos sexuais e dos seus direitos reprodutivos, né? Minha mãe teve 7 filhos, hoje a minha mãe não está mais aqui, então ela já se foi há um tempo, a gente não teve a oportunidade de conversar, inclusive, sobre quantos desses filhos foi desejado, realmente foi planejado, mas, para além disso, ela viveu situações de violência mesmo, de agressão física, e na minha infância, na minha adolescência, eu achava que esse era o caminho e que esse era o destino mesmo das mulheres, porque era o que eu via, né? Dentro de casa, na casa ao lado, na casa do outro lado, na casa da frente. Quando a gente mora na periferia, as casas são muito juntas, e então era uma realidade muito comum. E aí foi no movimento feminista que eu descobri que não era essa trajetória, que não é por isso que a gente tem que passar, né? Que a gente tem outro caminho, o caminho da autonomia, da decisão, do empoderamento. E nessa organização eu decidi que era isso que eu queria fazer, que eu queria atuar com outros adolescentes e jovens para passar isso, né? Então, aos 15 anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar como formadora na organização, no Grupo Curumim, no programa Cunhatã, né? Porque a organização trabalha com várias frentes. O programa Cunhatã é o programa, ainda existe, né? Que trabalha com atuação e formação com adolescentes e jovens, e foi nesse espaço que eu construí a minha trajetória de troca de experiências sobre direitos sexuais, direitos reprodutivos, violência, HIV, AIDS, sexualidade, relações de gênero. Também atuei o tempo enquanto eu morei em Pernambuco, toda a minha juventude, no Fórum de Mulheres de Pernambuco, na Articulação AIDS em Pernambuco, nos coletivos de jovens feministas, que na época que eu era mais jovem, estavam começando, né, esse debate das jovens feministas, das jovens negras feministas também. E depois, por volta dos 20 anos, eu fui morar em Salvador, né, passei quase 10 anos morando em Salvador, e foi onde eu me formei. Em 2014, junto com outros jovens do Brasil, nós criamos o coletivo Mangueiras, que é um coletivo de jovens pelos direitos sexuais e reprodutivos, que também tem atuado até hoje. Eu não faço mais parte
do coletivo, porque quando nós criamos o coletivo, nós estabelecemos um acordo de que esse coletivo seria um coletivo de jovens, então, a partir do momento que você completasse 29 anos, você iria contribuir de uma outra forma. Porque os jovens da minha geração, não sei se vocês vivem isso, mas a gente vivia um conflito grande, que era a maioria das organizações de jovens e que faziam projetos para jovens não eram coordenados por jovens, os lugares de poder não eram ocupados pelos jovens. Então, a gente não queria que isso se repetisse, se reproduzisse. Então, aquele discurso de que, eu sou jovem de espírito, por isso que eu estou aqui. Não, a gente entende que a contribuição, ela vai se dar, mas de uma outra maneira e de um outro lugar, a partir do momento que você, né, está num outro lugar e numa outra condição. E é nesse momento que eu me encontro agora, como parceira do coletivo, né, atualmente, há um ano eu moro na cidade de Penedo, interior de Alagoas, então a minha contribuição se dá dessa forma. Então é daí que eu venho, né, desses lugares de troca, de experiência, é nisso que eu acredito. E nesse sentido, assim, eu quero também agradecer o convite para estar aqui contribuindo, né, eu espero contribuir de verdade, que a gente possa trocar, e com isso se empoderar cada vez mais, né, uma relação de troca em que eu acredito muito, porque eu vim desse lugar de empoderamento. E é isso, assim, eu vou também trouxe alguns dados, né, disso que Paula trouxe, das questões pelas quais vivem as mulheres com a realidade do aborto, e eu acho que se a gente, né, tiver um tempinho para falar especificamente sobre o caso da menina, né, do Espírito Santo, porque ele é emblemático por trazer tudo o que a criminalização do aborto representa no Brasil, né? Tudo que essa menina passou, a peregrinação que essa menina passou e que essa menina viveu, de violação de todos os seus direitos, todos, porque o caso dela é previsto na legislação brasileira, né? Ela cumpria os dois requisitos da legislação brasileira que permitia o aborto, que permite o aborto legal, né, que é estupro e risco de vida. Então, ela cumpria esses dois requisitos, né, que está no Código Penal. O terceiro caso é a anencefalia, mas foi uma decisão do STF, é bem mais recente, foi de 2012. E, ainda assim, ela viveu tudo isso que ela viveu. Então, é um caso extremamente emblemático, mas a gente não pode esquecer que ele não é um caso isolado, né, ele é um caso representativo, né, da biografia e da história dela, uma menina negra, da periferia, então ela representa tudo isso, mas não é um caso isolado, né? Uma semana depois do caso dela, uma outra menina de 11 anos, também do Espírito Santo, apareceu grávida, também de um parente. Esses dados, eles não são isolados, esses dados, infelizmente, mostram a realidade, como Paula trouxe, né? Ser mulher jovem, adolescente, é estar em situação de vulnerabilidade. Ser mulher jovem negra ainda é uma vulnerabilidade muito maior. Então, a gente precisa falar sobre esses assuntos, né, e de todos esses dados, porque isso precisa chocar a gente de alguma maneira, para que possa mover a gente, né, rumo ao enfrentamento mesmo desse processo. E a gente está vivendo um momento de extremo retrocesso, a gente vai ter mais para frente para falar sobre isso, inclusive do que já é garantido, né, por lei, como o caso do aborto legal, mas também outros dispositivos que garantem os direitos sexuais e os direitos reprodutivos das mulheres. Aí eu falo demais, então eu quero agradecer, estou aberta, espero contribuir, e a gente vai seguindo aqui na troca. Muito, muito obrigada, Paula e Cláudia. Assim, acho que já deu para quem já deu para perceber, né, de quem está assistindo, que elas têm uma bagagem teórica e vivencial, principalmente, né, muito grande, e vão poder contribuir muito realmente nesse debate, assim. Então, muito obrigada, assim, por vocês já começarem situando um pouco o pessoal. E aí, pegando já o gancho, né, do que a Cláudia deixou agora no final da fala dela, e aí já aproveitando que como a gente vai fazendo essa alternância, né, você já começa também, Cláudia. Eu queria que vocês duas falassem um pouco agora sobre quais são, né, as leis, ou os projetos de leis, ou então os recursos, né, que já estão assegurados para as mulheres em relação aos seus direitos sexuais e reprodutivos.
Se eu estiver falando demais, você faz um sinalzinho assim para mim. Mas eu vou tentar ser bem concisa. Eu fiz até um roteirinho aqui para eu tentar focar, porque eu tenho o maior medo de falar, mas quando eu começo a falar... então, eu fiquei pensando muito nessa questão, né, das leis. E, assim, eu não sou da área do direito, então não vou me ater tanto à questão do direito, até porque... a minha visão, né, de fora é que o direito, eu não sei se tem alguém aqui da área do direito e no debate pode até me corrigir, mas a questão das leis lida muito com uma coisa assim, na questão do aborto que a gente está falando, por exemplo, está na lei, é permitido ou não é permitido, se não é permitido, é crime, ponto final. Então, eu falo de um lugar do movimento social, especificamente do movimento feminista, que vai trazer outras questões que são complexas também, simplesmente nesse sentido do que é proibido ou do que não é proibido. Né? É preciso trazer essas questões que Paula trouxe, o contexto, quem é essa mulher, em que situação está, é mais amplo, né? Então, assim, pensando no que a gente tem de garantido, claro que o que eu vou falar aqui tem uma ressalva, porque a gente está vivendo todo esse momento de retrocesso, mas ainda são questões que estão garantidas, né? Que a gente precisa, que mesmo com falhas, mesmo precisando melhorar, a gente precisa se agarrar para defender. Então, eu busquei focar um pouco na questão do tema, né? Que é direitos sexuais e reprodutivos, e eu trouxe como uma primeira legislação que eu considero importante a Lei do Planejamento Familiar, né? A Lei 9.263, é uma lei de 96. E, embora a lei ela seja uma lei de planejamento familiar, eu acho que é importante falar que tanto o Ministério da Saúde como os movimentos sociais vêm utilizando a nomenclatura de planejamento reprodutivo, né? Por entender que esse planejamento, ele pode se dar também num contexto em que não necessariamente a pessoa está ali inserida numa questão familiar, no contexto familiar, e também por ampliar o entendimento do que é essa família, né? Que é um ponto importante também para a gente pensar. Essa legislação ela é importante porque ela regula o inciso 7º da Constituição Federal, do artigo 226 da Constituição Federal, que trata justamente do planejamento reprodutivo, né? Quer dizer, na legislação está escrito planejamento familiar, então entendo que eu estou falando planejamento reprodutivo por uma questão de afirmar isso que eu falei agora. E lá na Constituição, né, entende justamente que as pessoas, estando ou não num vínculo familiar, elas têm o direito a essa questão reprodutiva e os governos precisam legislar sobre isso. Então, a Lei de Planejamento Familiar vem para regular isso que está na Constituição, trazendo questões que são importantes, né? Então, ela define lá, no seu 3º artigo, ela define planejamento familiar como parte de um conjunto de ação e de atenção à mulher, ao homem e ao casal. Eu acho que é importante isso, porque também é uma mudança de paradigma, né? Para hoje a gente pode achar que não é tanto, mas a lei é de 96, era importante reafirmar isso, que a mulher, o homem em separado, tem os seus direitos, independente daquela constituição casal, como a gente conhece. Então, eu acho que é um avanço, né, na legislação ter isso. Outras questões que falam, que eu acho que são importantes, é que trazem a questão da ação em educação e prevenção, né? Além da questão do acesso aos métodos, que é um ponto que também está ameaçado, né? Pelo contexto que a gente está vivendo, a questão da educação sexual e tudo mais, mas isso está garantido na legislação, e a questão do acesso aos métodos está garantido, inclusive, para adolescentes e jovens, porque eu acho que é uma questão importante de afirmar, porque é uma população que ainda tem muitos desafios no acesso aos métodos, né? Não é fácil para um adolescente chegar na unidade básica de saúde e pedir uma camisinha e pegar uma camisinha, porque ele vai ser julgado pela atendente. Então, a forma como está lá, né, na política, ela não é efetivamente realizada. Então, isso é um desafio para os adolescentes e jovens. Bom, essa legislação, né, a Lei de Planejamento Familiar, ela pauta a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Adolescente, que é uma outra lei, né, uma política do Ministério, mas que eu acho que é importante trazer também,
porque essa política, ela reconhece que adolescentes e jovens, eles são sujeitos de direitos, e que, portanto, eles devem ter acesso aos métodos de planejamento reprodutivo e também aos meios de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, né, que é isso que a gente está falando aqui. Porque, às vezes, a gente pensa que, para pegar a camisinha tem que ter autorização dos pais, muitos profissionais das próprias unidades de saúde colocam essa barreira, mas isso não é necessário, e a gente precisa, né, trazer isso para o debate também, até quando a gente for falar mais adiante dos casos, até para prevenir situações de abuso, né, desses adolescentes, eles precisam conhecer também os seus direitos. Então, quando a gente está falando aqui de direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres, vamos entender também dos meninas, adolescentes e jovens na sua integridade, né? E, para além disso, eu trouxe também alguns acordos e tratados internacionais que eu considero importantes nessa temática, né? Porque esses acordos, o Brasil é signatário, ou seja, o Brasil assinou esses acordos se comprometendo com os programas, né? Cada evento desse saiu com um programa indicando e recomendando ações para os países. Então, eu trago aqui, em 1994, a Conferência de Cairo, que é a Conferência sobre População e Desenvolvimento, que aconteceu na cidade de Cairo, no Egito, e ela é uma conferência importante no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, porque é o primeiro acordo internacional que reconhece, inclusive, os direitos sexuais e reprodutivos dos adolescentes e jovens, né? Antes não tinha. E, além disso, reconhece a livre sexualidade, reconhece a livre decisão sobre os corpos das mulheres, a livre decisão reprodutiva. Então, para o tema dos direitos sexuais e reprodutivos, essa conferência, ela é uma conferência de muita importância. Em 95, né, um ano depois, a gente tem a Conferência Mundial da Mulher, sobre a mulher, que foi realizada em Pequim, que reconhece que os direitos das mulheres são direitos humanos. Então, eu estou rindo de nervoso, porque parece tão óbvio, né? Mas imagine, né? Foi preciso uma conferência e um acordo reconhecendo isso. Em 95, a gente também teve a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que foi em Belém do Pará. Também é uma outra conferência muito importante no campo da violência contra a mulher, e que posteriormente também, né, veio a Lei Maria da Penha para garantir que essa conferência fosse efetivada também. Em 2001, mais recente, a gente tem a Conferência de Durban, a Conferência Mundial sobre o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância, que também é muito importante e emblemática nesse campo, porque, enfim, são conferências específicas, né, racismo, intolerância, xenofobia e discriminação racial e violência contra a mulher, parece que estão descolados da discussão de direitos sexuais e reprodutivos, mas a gente vai ver que não, que são temas que estão extremamente vinculados. Então, bom, então, para finalizar, porque são muitas conferências, eu não vou ficar falando todas, eu trouxe essas porque eu considero as mais emblemáticas, e para finalizar, eu trouxe a lei do aborto legal, que eu já falei um pouco, né, que é de 1940, o Código Penal brasileiro, que garante, né, o aborto legal nesses dois casos, estupro e risco de morte para a mulher que está grávida. E em 2012, mais recentemente, por decisão do STF, a gente tem a anencefalia. Então, são 3 casos previstos na legislação brasileira que estão ameaçados por essa conjuntura. Eu vou dar a oportunidade para a Paula, e aí a gente vai complementando no restante da discussão. Eu acho que a Cláudia já contemplou tantas coisas que eu também estava pensando em falar, e aí eu estava pensando aqui uma outra coisa que me deu um insight, que não era nem o que eu tinha preparado, porque também ia falar um pouco desses marcos, mas que acho que a Cláudia já contemplou e não tem por que ficar, né, repetindo, que eu acho que é a questão do acesso, porque a gente tem as leis, mas a gente tem uma outra questão, que é um outro ponto, que é como as pessoas garantem, como as pessoas acessam. E aí eu vou puxar bem para a minha área, que é, né, o que eu dou conta, que eu domino, que é a psicologia, que é como a gente pensa também o acesso. E acho que a primeira coisa para a gente pensar é que em todo serviço que a gente busca, tem uma pessoa ali que vai oferecer esse serviço. E se essa pessoa, embora tenha lei, ela não tiver
enfim, essa conscientização sobre esse processo, sobre essas questões que a gente está discutindo, ela vai produzir, vai promover desigualdade da mesma forma. Porque se uma mulher, ela chega, enfim, no hospital, numa delegacia, ou se uma criança chega lá no, enfim, conselho tutelar, e a pessoa que for atender for uma pessoa, enfim, que não consegue suspender as questões religiosas, as questões pessoais, essa pessoa vai violentar ainda mais essa criança, essa mulher, nesse processo de atendimento. Então, acho que isso é importante para a gente pensar também, que uma das dificuldades, acho que uma das questões quando a gente pensa as leis que a gente tem, os projetos de leis, são justamente a forma como a gente consegue acessar e como isso se dá no modo real, né, assim, na prática, fora da teoria. Então, por exemplo, né, a gente tem uma questão que aí, pegando um pouco do que a Cláudia falou, que eu acho muito interessante também que essa criança, né, da criança e da adolescente, na psicologia a gente sempre discute que a gente precisa entender a criança desde sempre como um sujeito de direito, né, a criança, ela precisa, desde o primeiro momento, entender que ela tem direito ao próprio corpo, né, enfim, que ninguém pode pegar, que ninguém pode tocar, adolescente também. Você falando, Cláudia, até viajei aqui pensando, uma discussão que eu participei com outros amigos que trabalham no meio do socioeducativo, que era a discussão que eles estavam fazendo sobre o direito à visita sexual, à visita íntima dos adolescentes que estão no regime interno, que se der tempo dá para falar, que eu acho bem, enfim, eles trazendo várias coisas. Mas a questão é, né, se eu estou, então, né, no conselho tutelar, né, se, enfim, eu sou uma profissional do conselho, a gente sabe que o conselho, ele é organizado através das votações, então, muitas vezes as pessoas que estão lá, né, as pessoas são elegidas pela comunidade, e são pessoas que estão reproduzindo o que elas acham, o que elas bem entendem, e às vezes não estão em cumprimento com a lei. Então, essa é uma questão, né, às vezes a pessoa quer denunciar, e aí é a vizinha que trabalha no conselho tutelar, é a vizinha que já comentou de caso com a outra pessoa, então aí tem toda uma problemática em relação a isso. Aí a gente começa a ir para os serviços, né, a gente tem vários serviços aqui em Brasília, acho que o Brasília é muito privilegiado ainda, quando a gente pensa a questão do acesso às mulheres em casos de violência sexual, violência doméstica, porque a gente tem as delegacias, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, enfim, a gente tem vários serviços problemáticos em suas medidas, mas o fato da gente ter já é uma coisa muito importante, porque tem lugares que, né, nem isso tem, mas a gente chega nesse serviço e as pessoas que trabalham nesses serviços violentam essas pessoas. Então, eu fico pensando sobre isso, porque quando a gente vai discutindo todas as leis que a gente tem, e aí a gente volta no que a Cláudia estava falando, desse caso dessa menina de 10 anos, que a gente tem a lei, mas mesmo tendo a lei, a gente não consegue efetivar a efetivação dessa lei pelas próprias pessoas que trabalham no serviço. E aí, tem uma pesquisa que eu acho que ela é muito interessante, é uma pesquisa que ela me chocou, quando Cláudia fala, né, vamos trazer alguns números para chocar. Acho que às vezes a gente precisa mesmo, assim, entrar em contato com a estatística, porque a gente não tem a dimensão, às vezes, da afetação disso, né, no mundo. E aí, uma pesquisa que ela é muito decisiva, até assim, no meu processo de formação, é quando o SUS, ele divulga uma pesquisa de mulheres negras nesse acesso ao serviço. Então, essa pesquisa, que acho que é lá de 2014, ela vai revelar, né, o SUS como uma instituição racista, porque ele revela que as mulheres negras têm menos acesso ao serviço de saúde, têm menos acesso ao pré-natal, tem menos, o número de consulta é inferior ao número de mulheres não negras, os bebês morrem mais, e a chance das mulheres morrerem, né, no parto e no pós-parto é bem mais alta, bem maior do que as mulheres não negras. Isso tem a ver com racismo institucional, isso tem a ver com os profissionais que estão também prestando esse serviço. Por quê? Porque há um imaginário, né, social coletivo de que mulheres negras são fortes, de que mulheres negras, enfim, como a gente passa por um processo histórico, né, de ver mulheres negras em trabalhos subalternizados, em trabalhos braçais, há uma ideia de que essas mulheres são mais fortes. Então, por essa lógica, por esse imaginário, a gente tem um outro fator, que é meninas
são negras, né, são hipersexualizadas, são tidas como provocadoras, né, e, enfim, quando chegam nesse serviço, o julgamento da equipe que vai atender é justamente esse, né, assim, é uma adolescente que provocou, de uma criança que não é vista como criança, e aí isso tem um fator racial também, porque se a gente pega, né, uma coisa que eu me deparei na época da graduação, se a gente vai para um outro serviço, por exemplo, que é um serviço que a gente tem hoje, quando a gente pensa saúde mental, público, dispositivo público, né, que a gente tem, que é o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, né, a gente tem um CAPSI, que atende crianças e adolescentes, e a gente tem um CAPS adulto. Se a gente pega uma pessoa com, enfim, um nível de adoecimento, de sofrimento mental grave, que foi, por exemplo, né, enfim, vítimas de várias violências no decorrer da vida, se é uma pessoa, se é uma adolescente branca que chega nesse lugar e que sofreu estupro e que está tendo um atendimento psicológico pelo CAPS, a equipe vai se mobilizar de uma forma para atender esse caso. Se é uma adolescente negra que chega, a equipe se mobiliza de outra forma para esse caso. Então, o que a gente está falando, o que eu estou trazendo para vocês é que existe uma coisa, não sei bem se anterior ou se posterior, mas algo muito importante para a gente pensar, quando a gente pensa essas leis também, que é como essas pessoas conseguem acessar e como a gente consegue garantir essas leis. Porque quem vai garantir são os servidores desses serviços. E as pessoas que estão nesses serviços são pessoas religiosas, são pessoas conservadoras, são pessoas que não cumprem a lei em detrimento das próprias ideologias. É o que a gente tem aí no caso dessa menina de 10 anos, é o que a gente tem no caso da Tatiele, onde o padre foi denunciado, né, há pouco tempo, porque, enfim, uma pessoa que tinha também todos os direitos para conseguir o aborto legal, e um padre foi interromper o aborto, entrou com habeas corpus para interromper esse aborto. Então, se a gente não fala sobre esse imaginário social, sobre como gênero, sobre como raça, sobre como classe traz ideologias que, enfim, afetam a forma dessas pessoas garantirem os direitos também das pessoas nesse acesso à saúde, a gente não consegue, eu acho, pensar esse acesso efetivo das pessoas nesses serviços. Muito obrigada, Cláudia e Paula. Acho que vocês conseguiram trazer assim muitos dados, né, como vocês mesmos se propuseram, e apresentar um pouco para a gente assim, então o que está assegurado juridicamente, né? Mas a partir disso a gente quer realmente fazer essas problematizações, assim, sobre que nem tudo que está assegurado realmente na prática consegue ser oferecido, consegue ser ofertado, né, às mulheres. E aí, aproveitando já, eu acho que a Paula já começou a trazer um pouco dessas problematizações, e essa pergunta seguinte também vai continuar abrindo espaço para isso, porque eu tenho certeza que ainda tem muitas, que seria justamente quais são as dificuldades que as mulheres têm para conseguir, de fato, acessar esses direitos que são garantidos, né? Quais que seriam os obstáculos e os desafios que aparecem às mulheres na hora de assegurar os seus direitos. Continua. Eu vou só falar uma coisa que eu não falei que eu acho importante, é que a gente tem resoluções específicas na psicologia para atendimento, tanto a crianças e adolescentes, quanto as mulheres vítimas de abuso sexual, e a gente também tem normas técnicas orientando a atuação, né, da psicóloga, do psicólogo, do autor, né, enfim, de quem praticou. A gente tem orientações de como é esse atendimento, né, para as pessoas que praticam essa violência. E isso é uma coisa importante, né, assim, para a gente poder pensar, porque quando a gente pensa em atendimento psicológico, a gente tem uma coisa muito séria, que é a questão do sigilo. E essa é uma das questões mais importantes quando a gente pensa. Se eu, enquanto profissional, independente do serviço, seja no meu consultório, seja, enfim, no CREAS, no CRAS, seja, enfim, no CAPS, num posto de saúde, num hospital, se chega um caso de abuso sexual, eu obrigatoriamente preciso reportar esse caso. Então, assim, a gente tem essa autorização, essa obrigação, né? A gente tem isso resguardado como uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, que é a quebra de sigilo, que é raríssimo, né, que são poucos casos que a gente tem isso na psicologia, mas quando a gente fala, né, de violência, de abuso sexual, a gente precisa fazer essa notificação.
Bom, eu penso que quando a gente está discutindo esse tema, uma das maiores dificuldades, acho que já falei um pouco disso, né, da gente justamente conseguir a garantia desses direitos, é justamente a nossa sociedade estruturada como ela é, porque a gente tem uma organização, né, assim, uma realidade brasileira, onde, embora a gente fale sobre democracia e sobre todo mundo tem a liberdade de se expressar religiosamente, na psicologia a gente também tem, mas a gente tem como uma regra, uma obrigação prioritária no nosso código de ética do psicólogo, que é eu não posso atender uma pessoa, prestar um serviço de acordo com as minhas questões religiosas, de acordo com as minhas questões pessoais. E eu acho que isso é uma coisa muito séria, porque a gente tem uma intervenção da igreja, né, hoje muito grande, e a gente está passando por um processo, acho, político, e isso também cabe muito à psicologia, porque a gente entende que o nosso sofrimento, ele não é só pessoal subjetivo, ele é um sofrimento político, ele é um sofrimento social também. Então, a gente tem hoje uma organização, né, política que tem feito um desserviço em relação a isso. A gente tem interferências da igreja, a gente tem apoios de ministras, do próprio presidente em relação a essas questões. Então, como é difícil a gente pensar garantia e acesso ao serviço, quando a gente está falando de políticas públicas, de direito, de saúde, e a gente tem uma outra, né, assim, uma grande parte da sociedade, uma parte significativa, com um discurso religioso que interfere o acesso do direito a essas mulheres. Então, acho que uma questão que a gente tem no Brasil, uma questão complexa e problemática, é essa questão religiosa, que dificulta muito. E uma outra questão é o próprio imaginário social que a gente tem coletivo em relação a essas questões. E aí a forma como a sociedade é desinformada em relação a essas questões. Então, o primeiro ponto a gente tem um número alto de adolescentes que engravidam na adolescência, e são adolescentes que, em sua maioria, são pobres, negras, que vivem uma situação de vulnerabilidade social, e racismo é um marcador de saúde mental, e a adolescência é um contexto de vulnerabilidade, então a gente tem várias questões, né, juntas, e aí a gente tem uma sociedade que ainda não entende que educação sexual nas escolas não é um incentivo para a prática sexual, mas é justamente um trabalho de prevenção, de informação, de conhecimento. E eu acho que no meio acadêmico a gente forma uma bolha muito grande de achar que a nossa realidade é a realidade de todo mundo e que todo mundo está entendendo aquilo que a gente está falando. E aí, quando a gente chega em outros lugares, a gente entende que o acesso ao posto de saúde, isso é um dado, né? Assim, a gente tem aí, por exemplo, distribuição gratuita de anticoncepcional e de preservativo nos postos de saúde. 70% das mulheres dizem fazer uso, né, de contraceptivos, mas essas mesmas mulheres fazem uso de contraceptivos em outros meios que não o meio de saúde pública. Então, a gente tem um problema aí, porque a gente tem uma distribuição, mas as pessoas não estão acessando, as pessoas, enfim, não estão indo lá. A gente tem uma questão. Então, assim, eu acho que é a própria esse imaginário, né, essa ideia da sociedade de que se a gente distribuir preservativo, se a gente distribuir contraceptivo, se a gente discutir educação sexual nas escolas, vai aumentar a prática sexual de adolescentes, é um problema. Isso dificulta toda essa discussão, todo esse trabalho de prevenção, todo o conhecimento desses adolescentes em relação ao acesso aos próprios direitos, inclusive ao próprio corpo. Acho que um outro ponto que a gente tem muito complexo no Brasil é a própria noção de consentimento. E como isso envolve questões de gênero, envolve várias outras questões para a gente pensar. A gente tem uma discussão sobre consentimento muito contraditória, ambígua e problemática, porque as pessoas ainda não entendem o que é consentimento pelas problemáticas que a gente tem, né, de gênero, de machismo, de sexismo na nossa sociedade. Então, acho que isso é um outro fator. Um outro ponto também, que eu acho que dificulta o acesso, eu já falei, são as próprias pessoas que estão trabalhando nesses serviços e que elas continuam promovendo desigualdades, porque se a gente não faz
enfim, uma discussão, se, enfim, a gente não tem esse entendimento, eu acho que isso é uma questão também para as universidades, porque é uma questão de formação. Se a gente não discute gênero na nossa formação, se a gente não discute questão racial na nossa formação, a gente vai para o serviço atender essas pessoas e a gente vai atender sem condições de fazer, né, uma intervenção, uma prática que seja, enfim, né, no sentido dessa desconstrução, né, enfim, do racismo e de outras coisas que a gente pode pensar. Então, a gente tem uma questão problemática, acho que em vários cursos, né, quando a gente pensa gênero, é sempre um tema subalternizado, é sempre uma coisa que as pessoas acham pouco importante, acham que é de interesse só das mulheres, acham que, enfim, né, não é uma pauta relevante para ser discutida, e racismo também, as pessoas acham a mesma coisa, que racismo é um problema das pessoas negras, que a questão racial no Brasil está resolvida, que isso não é algo que deve ser discutido. Então, a gente forma advogados, a gente forma enfermeiras, médicos, psicólogas, que não conseguem fazer uma discussão, não conseguem prestar um bom atendimento, porque na própria formação não teve acesso a essa discussão que a gente está fazendo. E vou deixar a Cláudia falar mais um pouco e vou voltar aqui, porque acabei me perdendo, né? Mas, enfim, acho que são muitas coisas para a gente pensar. Verdade, Paula. Esse dado que você trouxe do Ministério da Saúde, né, das maiores chances das mulheres negras sofrerem por o parto desumanizado, mortalidade materna, eu trouxe ele também. Aí, só complementando um pouco do que você falou, porque a gente está falando das situações, por exemplo, provocadas, as complicações provocadas por abortamento, que no caso das mulheres negras é um fator que é importante levar em consideração, mas, por exemplo, se a gente for falar da garantia do direito reprodutivo, do direito à maternidade, por exemplo, as mulheres negras também têm mais chances de não terem os seus companheiros na sala de parto. Então, assim, percebam que quando eles falam de que estão lutando ou que são contra porque eu sou a favor da família, né, a gente precisa questionar que família, porque até para as mulheres negras terem acesso ao direito reprodutivo, e aqui vale uma ressalva que uma contribuição importante do movimento feminista negro é trazer a discussão sobre justiça reprodutiva, né, porque até para as mulheres negras que decidem levar a gravidez adiante e decidem, né, ou se tornam mães, as chances de sofrer tudo isso que a gente já falou, de terem seus filhos mortos pela polícia, é muito maior. Então, isso também é uma questão de justiça reprodutiva, né? Os direitos, essa intersecção, gênero, raça e classe, dentro da discussão dos direitos reprodutivos, é preciso ser feita com essa perspectiva da justiça reprodutiva, que é uma contribuição que o movimento feminista negro traz. Posso só fazer um adendo? Desculpa, Cláudia, só uma coisa importante que me veio é que a Angela Davis, ela tem uma fala que eu acho muito importante naquele livro dela que teve uma repercussão grande, né, que é Gênero, Raça e Classe, que ela vai trazer que muitas vezes, né, o desejo ou não desejo, né, de ter filhos, né, dessas mulheres negras não é só por, enfim, não quero ter filhos porque eu não quero ter filhos. É pelas condições dessas mulheres também, de conseguir conceber, de conseguir, enfim, permanecer nesse papel de maternidade, nessa condição, né? Então, é justamente o que a Cláudia está trazendo, é condição social, condição socioeconômica, né? Porque as condições de vida, né, e de saúde reprodutiva de mulheres negras e brancas são diferentes quando a gente pensa essas condições socioeconômicas, as condições culturais também. E aí, voltando para a questão que a Geise trouxe, né, sobre os obstáculos e os desafios para o acesso, assim, eu concordo com tudo que a Paula trouxe, e não vou me repetir, mas, assim, esse momento que a gente está vivendo, né, desse projeto que está em curso no país e fora do país também, desse autoritarismo extremo, desse conservadorismo, ele impacta diretamente na questão dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então, isso que ela trouxe da educação e tudo, faz parte dessa
cruzada antigênero que a gente está vivendo, assim, de que falar de gênero e falar de sexualidade, falar de direito é incentivar, quando a gente sabe, na realidade, os dados nos mostram, né, as evidências científicas nos mostram que não é verdade, né, que quando um adolescente, uma criança, uma mulher tem informação sobre os seus direitos, sobre os seus corpos, elas reduzem os riscos e as situações de vulnerabilidade de sofrer uma violência, ou mesmo de engravidar sem planejar e sem querer. Então, eu acho que esse é um desafio grande que a gente está enfrentando, né? A gente está vivendo esse retrocesso no Brasil, mas também no campo internacional, né, onde o país se alia a governos com tendências autoritárias, com tendências teocráticas, né, que reforçam esse conservadorismo e que, né, tenta impedir de todas as formas a palavra gênero, que a palavra gênero apareça de qualquer forma, né. Prova disso é o recolhimento ano passado das cartilhas de educação sexual, né, que as unidades distribuíam, as unidades básicas de saúde. Então, e no campo internacional também, todos esses acordos e conferências, por exemplo, que eu citei anteriormente, a gente tem um presidente que se pronuncia dizendo que ele não precisa cumprir nada disso, porque não foi ele que assinou, né? Como assim? Não existe isso. A gente está vivendo um poder executivo que diz que não vai cumprir porque não foi ele que assinou, né? Não existe isso na política, mas a gente está vivendo isso. Então, é um desafio grande. A gente tem desafios, né, estruturais, que eu acho que impactam diretamente no acesso à saúde reprodutiva e à saúde sexual, né? A gente tem um avanço do ultraliberalismo, e um exemplo disso é a PEC dos gastos públicos, né, o congelamento, e aí se a gente focar só no SUS, por exemplo, o que representa esse congelamento para o SUS, né, tanto a redução dos recursos públicos, como a própria desqualificação do SUS, é um projeto ultraconservador e ultraliberal, né, e isso impacta diretamente, porque o SUS, ele representa, apesar dos desafios que a gente está pautando aqui, que Paula já falou, que eu já falei, ele é um avanço e ele é uma garantia do acesso à saúde sexual e reprodutiva de mulheres e adolescentes. Bom, a ilegalidade do aborto é um grande desafio, porque traz impactos não só do ponto de vista da vida e da saúde das mulheres, né, em especial aí as mulheres negras, é importante sempre ressaltar essa questão, mas ela também traz impactos e complicadores relacionados à pesquisa. A gente não consegue ter acesso a dados, a gente não consegue saber as reais condições. A gente sempre fala, estima-se que 200 mil mulheres façam abortos por ano. São dados estimados de acordo com o número de mulheres que dão entrada no serviço público de saúde para tratar complicações decorrentes do aborto. Mas a gente sabe que muitas mulheres não chegam ao serviço. Muitas mulheres morrem no meio do caminho, muitas mulheres resolvem de outra forma, passando por situações extremamente precárias e vulneráveis. Então, é um dado estimado, mas existe uma subnotificação muito grande relacionada a isso, né? Outro complicador em relação a isso é conhecer melhor o perfil. Para vocês terem noção, o DataSUS, que é o sistema de informação do SUS, muitas questões relacionadas ao aborto não tem a categoria raça-cor. Então, a gente não consegue saber o perfil dessas mulheres, ou mesmo a gente não consegue saber que situações, ou por quais situações aquele aborto, aquela complicação se realizou, né? Porque elas chegam no serviço devido a complicações. E aí, lá nas categorias, tem o aborto por razões médicas, que é o aborto legal, esses casos que a gente já falou, abortos espontâneos e outros. Então, esses outros, a gente não, né, a criminalização, a ilegalidade, não permite que a gente destrinche esses outros, né, que a gente consiga fazer pesquisa e tentar solucionar isso, né. Atualmente, a gente vem vendo uma atuação forte do governo e das entidades governamentais para impedir os direitos já garantidos, né, prova disso, um elemento é a própria... Recentemente, a Folha de São Paulo, né, divulgou notas informando como a ministra
Mulher, Direitos Humanos e Família, acho que é assim, né? Enfim, tentou interferir, né, no caso da menina, do Espírito Santo, tentando retardar o processo de alta dela, e isso implicou no aumento, no tempo que ia passando, né, para que ela realizasse o procedimento, e a idade gestacional ia avançando. Também divulgou informações de como ela divulgou os dados da menina, o que é inconstitucional e fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ela tinha todo o direito a ter os seus dados resguardados. E aí, quando Paula trouxe, por exemplo, essa questão da psicologia, da notificação, né, quando chega aos casos de violência, de notificação, e os psicólogos precisam notificar isso, vejam como esse governo age, né, para impedir os nossos direitos. Ele usa de dispositivos legais que permitidos em outras situações, em outros contextos, para atuar no que eles querem. Então, o que é que o Ministério da Saúde faz pouco depois da menina ter realizado o procedimento do aborto? Divulga uma portaria, a portaria 2282, para dificultar ainda mais o acesso das mulheres ao aborto legal, o aborto previsto em lei. Então, utilizando de dispositivos como esse, então, o que diz a portaria, né? Que quando chega uma mulher em situação de abortamento, os médicos precisam notificar. Mas entende que ela usa uma lei que é num outro contexto para dizer, olha, se lá é permitido, aqui também é permitido, né? Só que não é, porque, assim, além do médico tá ferindo essa questão do sigilo profissional, ele está entregando para a justiça, para o sistema judicial, uma questão que é de saúde, porque a mulher está ali para resolver o seu problema de saúde naquele momento, e, inclusive, sem o consentimento da mulher. A mulher não precisa consentir, e vejam, não é que ela não vá denunciar em algum momento da trajetória dela aquela situação de abuso ou de violência, mas que naquele momento não é o caso, e muitas vezes ela nem pode. Muitas vezes ela vive com o agressor, muitas vezes o agressor sabe onde ela mora. Então, assim, é uma situação muito complicada e de expor ainda mais, fora outras barbaridades que a portaria prevê, né? Enfim, de que as mulheres tenham que assistir a ultrassom, por exemplo, e a gente sabe que a última coisa que a mulher vítima de violência quer é ter contato com qualquer evidência daquela gravidez e daquela violência. Então, isso é configurado como uma forma de tortura mesmo, né? Outra coisa que a portaria prevê é que ela assine um termo de consentimento onde constam os riscos da prática do aborto. Só que a própria OMS declara que a prática do aborto, quando realizada em condições inseguras, o risco é muito baixo. E esse documento é extremamente enviesado, porque fala só dos riscos ao aborto, mas não coloca, por exemplo, qual é a prevalência do risco, ou seja, qual é o percentual de risco? 50%, 5%? A mulher precisa decidir com base em evidência. Ou mesmo não coloca os riscos à saúde dela de levar a gravidez adiante, no caso da menina, por exemplo. Então, é extremamente tendenciosa essa portaria, e a gente viveu um golpe em cima do golpe, né? Porque uma série de partidos protocolou uma ação no STF questionando a portaria, que seria julgada no dia 25, e aí no dia 24, o que o Ministério faz? Reformula uma portaria, reformula a redação, e passa a ser outra portaria. Então, o primeiro artigo, que era esse do médico declarar para o sistema judiciário, né, o sistema criminal, passa a ser o 7º, mas a redação mesmo não muda muita coisa, e retira a questão da ultrassom e a questão desse termo de consentimento da mulher. Mas, ainda assim, o essencial da portaria permanece. Então, essa portaria a gente precisa derrubar ela, né? Felizmente, o ministro relator, né, do caso no STF, o Ricardo Lewandowski, ele não declarou como extinta a ação, né? Porque ele poderia ter feito isso, já que a portaria 2282 não existe mais, porque o Ministério deu um golpe em cima do golpe, né? Influenciado pelo Ministério da Damares. Mas ele retirou de pauta. Então, as partes vão se pronunciar, tanto o Ministério quanto os partidos que impetraram a ação, mas é preciso que a gente, enquanto sociedade civil, né,
questione isso. E, por fim, assim, eu acho que é um desafio grande que eu queria também trazer, que faz muito parte do contexto que a gente está vivendo hoje, que é o contexto de crise e o contexto de pandemia, né? No contexto de crise econômica, a gente sabe quem são as afetadas, as mais afetadas, as que mais perdem o emprego, as que mais ocupam postos de trabalho precários, as que mais têm que se dividir entre o trabalho doméstico e o trabalho profissional, a gente sabe que são as mulheres. E aí, mais uma vez, se a gente faz um recorte de raça-cor, não precisa aqui afirmar de novo o que é que acontece. E no contexto de pandemia, a gente também tem dados extremamente alarmantes de um momento que a gente está vivendo, em que o recomendado é você estar em casa, em isolamento social e não sair, e a gente tem um aumento do número de violência contra a mulher, um aumento do número de violência sexual contra crianças e adolescentes, absurdo. Então, assim, o lar não é um lugar seguro para muitas mulheres, né? E se a gente lembrar a recente epidemia de Zika vírus em 2016, mais uma vez, os direitos sexuais e os direitos reprodutivos das mulheres, especialmente das mulheres negras, são afetados diretamente, porque a epidemia de Zika afetou diretamente a saúde reprodutiva das mulheres periféricas, das mulheres negras, e que tiveram os bebês, e foram elas que saíram, né, do mercado de trabalho, que pararam toda a sua vida. Então, são contextos, são desafios que afetam diretamente a vida sexual e reprodutiva das mulheres. Só para finalizar, assim, que Madalena trouxe uma questão sobre os casos que caracterizam abuso, né? A Paula trouxe essa questão do consentimento, que de fato concordo com ela, a gente precisa falar sobre o que é esse consentimento e discutir isso, mas assim, só para deixar registrado que qualquer relação com qualquer idade, sem consentimento, sem autorização, é um abuso e é uma violência. Quando se trata de adolescentes e jovens, eu acho que é importante ressaltar que, se a relação ela acontece entre adolescentes e com consentimento, a gente está falando de uma relação, de um direito sexual do adolescente, né? Porém, se essa relação acontece com menores de 14 anos, é estupro presumido, ou seja, o agressor ainda assim pode declarar que mas ela quis, ela disse que queria, não importa. Para a legislação, menores de 14 anos é considerado estupro. E aí a gente tem dados, assim, que alarmantes, gente. Por exemplo, eu trouxe um aqui, e de 2011 a 2016, quase 10 mil mulheres, meninas menores de 14 anos, de 19 anos, deram à luz, pariram no Brasil. Quase 11 mil, né? 10.800. Elas pariram com notificação de abuso sexual. 3.276 tinham entre 10 e 14 anos. Ou seja, mesmo com notificação de abuso de violência sexual, elas pariram. De 10 a 14 anos, que seria estupro presumido, nem precisaria ter a notificação. Já era considerado estupro, ainda assim, elas pariram. Então, assim, é um dado, realmente, está na Revista Brasil, de 2017, a análise desses dados, que a gente precisa discutir sobre isso, né? Agora eu vou fechar. Você quer fechar algum comentário? Não, pode falar, que senão a gente não deixa você ir perguntando. Eu acho que a última pergunta, já que sim, foi contemplada em todas as falas de vocês, que seria como que as questões de gênero perpassam, né, esses obstáculos. Mas, assim, eu acho que foi mais que contemplado, assim, todas as contribuições que as duas trouxeram, né, a partir desses obstáculos, ficou muito claro que é um atravessamento muito forte, né, além dos outros, como vocês também ressaltaram, como racial, socioeconômico também, que impactam na dificuldade que as mulheres têm para acessar esses direitos, né. E aí, só para fechar, com a contribuição um pouquinho mais rápida, assim, para a gente poder também abrir um tempinho de perguntas ainda, eu queria saber, a partir de tudo isso que a gente conversou, né, no que está garantido para as mulheres, quais são as dificuldades de acessar esses direitos garantidos, e aí a gente contemplou aí uma série de obstáculos, né? Como é que vocês visualizam que a juventude brasileira pode contribuir com essa luta, né? E aí, eu acho que agora, eu não sei quem é a primeira, seria a Cláudia.
Eu vou só, né, dizer, porque a Cláudia tocou em um ponto muito importante, que é, a gente tem a portaria 344 de 2017, que ela obriga, né, todo profissional de saúde a fazer o preenchimento do quesito raça-cor. Mas isso é tão problemático no Brasil que muitas vezes não é feito. Ou é deixado em branco, ou o próprio profissional não pergunta, ele, enfim, acha que isso vai ser um constrangimento por várias questões que a gente tem envolvidas, e esse dado não é preenchido. E aí, quando a gente vai fazer também pesquisas, vai fazer esse levantamento de dados, a gente não tem esses dados para fazer essa discussão, né? Então, isso é muito problemático, né? Que é a coleta dos dados também, quando a gente está pensando isso. E uma outra coisa, porque eu não consigo não pensar, né, em saúde mental, é que a gente tem uma questão tão grave, Cláudia, e aqui em Brasília, muito forte também, que, por exemplo, a gente tem um grupo extremamente conservador de psicólogas e psicólogos que organizaram, por exemplo, toda a documentação de cura gay e tudo mais, que foram lá, levaram isso, que é um grupo que tem tentado derrubar o CFP, né, assim, tem tentado acabar mesmo, e tem feito isso de forma estratégica, tem, enfim, se organizado politicamente, né, para fazer isso, e aí eu só fico pensando que tudo isso que a gente está falando, isso tem uma afetação que é a pessoa que está passando por essa situação, né? E quando a gente pensa gênero, quando a gente pensa abuso, quando a gente pensa aborto, quando a gente pensa querer ou não ter filho, quantos filhos, a gente está falando também sobre uma questão que é de saúde mental, que envolve tudo, que é o bem-estar dessa pessoa, né, que está passando por essa situação. Então, como não pensar a saúde mental, os efeitos na saúde mental dessas crianças, dessas adolescentes, dessas mulheres que estão passando? A gente precisa também pensar nesse suporte, nesse apoio, nesse depois, nesse antes, nesse durante, porque não tem como. E aí me veio vários casos, né, por exemplo, que a gente tem de documentários, que a gente tem em várias situações de, por exemplo, abortos que não foram realizados e que as mães, né, por uma questão de saúde mental, mataram os bebês e foram presas, porque aí a justiça funcionou dessa forma. E aí a gente tem várias situações de saúde mental relacionadas, né, enfim, abortos que deveriam ter acontecido, que não aconteceram e que geraram um prejuízo, enfim, de saúde mental para a vítima. E aí, enfim, daria outra discussão para a gente poder pensar isso. Mas só para, como a gente tem também um livro muito interessante, que é Mães Arrependidas, toda essa discussão que a Cláudia trouxe até da mãe, que é, enfim, de gênero, como a gente... como que fica a questão dessas mães que não desejavam, que tiveram filhos, se arrependeram, não quiseram esses filhos, e quais são os impactos disso na saúde mental. Mas, respondendo a sua pergunta para a gente ir, né, finalizando, eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil politicamente, um momento de muito adoecimento, e inclusive muitas pessoas, né, nunca as pessoas procuraram tanto atendimento psicológico como nesse contexto político e nesse contexto de pandemia também. E eu acho que se a gente não pensar a nossa própria saúde, se a gente não achar um meio também de cuidar da nossa saúde mental, a gente não consegue se organizar politicamente para defender e para, enfim, correr atrás do que a gente precisa correr. Porque o que eu tenho acompanhado são muitas pessoas do meio político, muitos militantes, muitas pessoas que estão envolvidas em movimento, que adoecem, porque todas essas coisas que vão acontecendo, elas afetam a gente. E a gente tem um sofrimento político e social, e isso faz com que muitas pessoas tenham cometido suicídio, muitas pessoas, enfim, né, têm entrado num estado de desesperança, muitos movimentos têm se desarticulados nesse momento, porque isso afeta a gente. Então, assim, eu acho que a minha contribuição é no sentido também que, quando aconteceu esse caso das meninas de 10 anos, isso afetou várias pacientes minhas, por exemplo, que passaram por situação de abuso, afetaram várias mulheres, várias pessoas, e isso desestabiliza a gente de uma forma absurda, né? Não é à toa que mobilizou vocês ao ponto de vocês pensarem essa live aqui. Então, acho que, em certa medida, a gente precisa também de um cuidado pessoal, de um cuidado, né, coletivo, para a gente conseguir fazer um enfrentamento a esse governo, né, que está aí, a todas essas questões, porque senão a gente não dá conta.
Sobre como a gente pode se somar à luta, né? Como a juventude pode se somar à luta. Acho que é isso que Paula trouxe, né? Eu acrescento que a gente precisa, de fato, seguir na luta, né? Na garantia de uma sociedade com mais justiça social. Existem muitos problemas na sociedade, muitos. Quem não consegue achar pelo menos um, eu não sei se está morando por aqui ou está vivendo no mundo da lua, mas eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, pelo menos, consegue achar um problema. Então, eu diria que algo precisa te indignar. E aí você vai descobrir onde é que te toca mais. Que indignação é essa, né? Não precisa ser necessariamente algo que você viveu, como, por exemplo, eu coloquei a minha história, né, em relação à questão de violência contra a mulher, mas durante muitos anos eu não conseguia falar sobre isso. Não conseguia mesmo. Tanto que a minha atuação e a minha militância, ela começa no movimento de luta contra a AIDS, e não necessariamente eu tenho HIV ou vivo com AIDS. Conheci muitas pessoas que vivem com HIV e conheci a realidade dessas pessoas, e passei a me sensibilizar com aquela causa, aquilo me tocava de alguma maneira, como as questões do aborto, eu não preciso ter vivido uma situação de aborto para lutar pela legalização, né? Então, eu diria que, primeiro, a gente precisa descobrir o que é que nos deixa mais indignado, porque muitas coisas vão nos deixar indignados nessa sociedade, mas, acima de tudo, aquilo que, nesse momento, não vai te adoecer, né? Isso que Paula trouxe. Então, assim, o que é que te deixa mais chocado? É a questão da violência contra a criança e adolescente? É a questão ambiental? É encontrar esse mecanismo que vai te vincular e que vai te unir a um grupo para essa ação coletiva, porque a gente precisa, nesse momento, dessa atuação coletiva mesmo para tentar barrar esses retrocessos, né? E a gente precisa ter muita força e muita saúde mental para enfrentar. Então, se é algo que você acha importante, mas que nesse momento, assim, te adoece, te magoa de alguma forma, não precisa ir por esse caminho, vai por outro, né? Como eu falei, no meu caso, por muito tempo eu não falava sobre violência contra a mulher. Só depois de muito tempo eu consegui, inclusive, trabalhar em projetos que atuavam com mulheres vítimas de violência. Porque eu não conseguia, era uma questão minha, me lembrava tudo que eu tinha vivido com a minha mãe. Então, assim, a gente tem que se dar esse tempo também, né? E aí é isso, a gente tem que continuar acreditando que a gente vai conseguir transformar e seguir, né? Porque é tudo muito chocante, tudo muito trágico, mas a gente também não pode se abater, a gente tem que utilizar desses dados para unir força coletivamente e tentar barrar esses processos, seja se articulando presencialmente, que no caso agora não é possível, mas quando for, né, com atos e tudo mais, seja nas redes sociais. De alguma maneira a gente encontra de atuar, seja mesmo conversando com quem está próximo. Eu, por exemplo, atualmente eu não estou fazendo parte de nenhum grupo organizado, né? Mas eu não deixo de, por exemplo, eu tenho uma filha de 3 anos que já sabe que determinadas partes do corpo dela são partes que papai e mamãe só pode tocar para dar banho e para cuidar, né? E que fora disso não pode. E todas as noites eu digo para ela, você pode confiar na mamãe, conta para a mamãe tudo, para ela ir crescendo. Então, isso também faz parte dessa mudança, né? A gente falar com quem está perto da gente, olha, estou aqui, né? Seja irmão, mãe, parente, amigo, o que for, com quem está perto da gente também faz uma grande mudança. E eu acho que a gente, assim, eu tenho acompanhado um movimento de adolescentes de juventude de modo geral, muito potente, porque eu acho que, por exemplo, na minha adolescência, que não é a adolescência que os adolescentes estão vivendo agora, né, assim, a gente não falava sobre relacionamento tóxico, sobre consentimento, sobre outras coisas. Então, eu acho isso muito potente. Eu acho que a gente tem uma possibilidade hoje, por várias questões, tecnologia, redes sociais, né, que a gente tem muitas pessoas engajadas politicamente, muitas pessoas discutindo sobre questões sexuais, sobre quando que na minha, né, assim, adolescente, a gente está falando sobre ser pan, sobre bi, sobre outras coisas que hoje a gente tem construído e tem possibilidade, né, de discutir. Então, acho que tem muita potência hoje, também enfim, né, pelo acesso e por como é uma juventude que tem acessado, que tem discutido, que tem produzido, né, enfim, sobre isso.
Só falando uma coisinha assim que não deu tempo de falar de tudo, eu sei que a gente vai abrir agora, mas eu queria indicar para quem tem interesse em continuar nessa discussão sobre os retrocessos no campo legislativo, assistir a live do Cefêmea, que é uma organização feminista, na semana passada, está no Instagram do Cefêmea, Cefêmea, e elas fizeram uma live específica, está no Instagram, sobre a luta pela legalização do aborto e as ameaças no Congresso Nacional. E, gente, elas fizeram um levantamento que tem mais de 230 projetos de lei ou propostas legislativas, juntando PEC, emenda constitucional, projetos de lei relacionados aos direitos sexuais e reprodutivos. Menos de 10 desses projetos, ou PECs, ou emenda constitucional, são progressistas aos direitos sexuais e reprodutivos. Então, é um cenário extremamente devastador. Eu recomendo, assim, quem quer seguir nesse campo, e quem quiser conhecer também, saber um pouquinho mais sobre essa situação vivida pela menina, eu também vi a live do médico, o doutor Olímpio, que atendeu ela, e Paula Viana do Curumim, está no canal do YouTube da Fiocruz Pernambuco Oficial. E é chocante a gente ver o relato do que essas organizações, do que ele, o médico, e do que a organização tiveram que fazer para garantir o direito dessa menina. Assim, as manobras de, inclusive, alguém distrair para tirar as pessoas do portão e ir para o outro lado para poder o carro entrar com a menina escondida. Então, assim, eu me arrepiava assistindo a live, porque é chocante ver tudo que eles passaram. E só uma última informação para chocar ainda mais, para vocês terem noção, sei lá, uns 10 anos atrás, não tinha a faixa etária no DataSUS, esse sistema de informação do SUS, não existia a faixa etária de 5 a 9 anos para os casos de internações complicadas, internações decorrentes por complicações de aborto. E hoje a gente tem essa faixa etária. Então, assim, é alarmante isso. Uma faixa etária de 5 a 9 anos, internações por complicações decorrentes de aborto. Né? Cláudia e Paula, quem está arrepiada agora sou eu. Eu não, assim, estou até um pouco sem palavras, o que não é esperado da mediadora, mas vocês trouxeram, assim, dados, vocês trouxeram problematizações, assim, importantíssimas, muito além, assim, até do que eu tinha previsto, né, enquanto organização do evento, mas que são de uma riqueza, eu acho que são de uma necessidade também, por mais que choquem, por mais que nos assustem, né, tem alguns comentários também no chat aqui falando, nossa, assim, tô chocada com alguns dados, né, mas que são necessários, porque a gente não avança realmente se a gente não tomar conhecimento da nossa realidade. E eu acho que vocês trouxeram, assim, uma riqueza, assim, sem fim de informações, de problematizações, a partir da teoria, a partir também da vivência. E queria começar, assim, já encerrando também, agradecer muito, muito a participação de vocês, e é claro que o debate não se esgota aqui, né, essas referências que vocês estão deixando, essas problematizações que vocês estão abrindo, assim, é porque justamente, assim, esse debate ainda tem muita coisa, se a gente fosse realmente tentar abarcar pelo menos um pouquinho mais, a gente ia ficar aqui até amanhã. Eu não queria ultrapassar muito, assim, né, a gente já está dando agora 8h30, então eu queria abrir no máximo, assim, já tem uma pergunta aqui no chat em espera, eu queria abrir no máximo mais uma, para a gente tentar encerrar no máximo até 8h40, né, e se alguém também não puder ficar, e qualquer coisa assim, a participação dela, de alguma forma, também já se encerrou. A gente só vai responder essa pergunta que está aqui, no máximo mais uma, tá bem? Então, se alguém ainda quiser se manifestar, pode mandar no chat. Mas eu queria uma coisa bem mais curta mesmo, só para a gente encerrar. E tem uma pergunta aqui da Madalena, que é como é que é denunciar abuso que se sofreu quando era criança, quando já se é adulto? Mesmo passando muitos anos, você ainda não está preparada para denunciar, ou não quer, mas quer receber atendimento psicológico gratuito. O que fazer? Quais outros direitos se teria? São muitas perguntas juntas, né? Mas acho que, sim, em termos de recurso para a pessoa adulta que foi abusada na infância, assim, o que estaria disponível? Isso é uma questão recorrente, né? Porque
o abuso, ele tem tantos impactos na vida de uma pessoa e ao longo da vida, que muitas vezes, né, as pessoas, elas sofrem um abuso e elas silenciam essa situação, às vezes a família toda sabe, mas a família silencia, e isso nunca é revelado, isso nunca é tratado. Então, assim, pela minha experiência na clínica, eu posso dizer que é chocante, porque se você atende 10 mulheres, você vai ter 8 mulheres que em algum momento da terapia vão revelar que já passaram por alguma situação e que não falaram para ninguém e que não denunciaram também, que estão agora no contexto da vida adulta tentando trabalhar esses resquícios, essas situações que ficam, né, dessa situação de violência que, na maioria das vezes, aconteceu por alguém da família, um abuso intrafamiliar, no contexto da infância ou da adolescência. Então, eu acho que a todo momento, em todo momento, é tempo da gente se cuidar, da gente trabalhar as nossas questões. Nunca é tarde para procurar um atendimento psicológico. A gente tem, nunca é tarde também para realizar uma denúncia. Em todo momento, mesmo que tenha passado anos, a denúncia ela pode ser efetuada. Então, se um abuso aconteceu na adolescência, a pessoa está na vida adulta, mesmo assim, ainda assim, esse abuso pode ser denunciado. E a gente tem uma questão relacionada à saúde mental, que a gente tem tantos estigmas em relação ao atendimento psicológico, que isso dificulta os serviços de atenção à saúde mental, né? Então, as pessoas pensam, né, psiquiatra, psicólogo é coisa de doido, doido tem que ser internado. E a gente está numa pandemia, ficando, né, isolado contra a nossa vontade, está todo mundo ansioso, nervoso, passando mal, e aí a gente começa a perceber que o que a gente tem como prática de saúde, na verdade, não faz bem para a nossa saúde mental, né, que é a discussão que a gente tem, por exemplo, sobre internação compulsória. Então, hoje, uma pessoa que, por exemplo, né, não tem condições de procurar um atendimento particular, quais que são os caminhos? A gente tem o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é um dispositivo, né, público. A gente tem as clínicas escolas que têm feito esse serviço de atendimento psicológico à comunidade, né, e a gente tem os atendimentos que não são individualizados, mas são os atendimentos psicossociais também, no CREAS, enfim, no CRAS, que tem serviços, né, de atendimento, né, e a gente tem as ONGs, enfim, as outras instituições também que se mobilizam, né, para a prestação desses atendimentos, profissionais que atendem, né, a preço social, a valor de baixo custo, e aí, enfim, né, assim, eu acho que nos sites dos CRPs, sempre tem, em cada estado, quais são os atendimentos gratuitos, os atendimentos sociais, os atendimentos, né, a baixo custo, e aí quem tiver interesse pode procurar, né, ou pode, enfim, procurar as clínicas, escolas das universidades, ver como fica o cadastramento, né, para conseguir esse atendimento psicológico. Acho que Paula já deu os caminhos, eu não vou me alongar para dar tempo de outras pessoas poderem perguntar também, mas só contribuir, assim, que de fato é uma situação muito complicada, né, a gente tem dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostram que, de fato, a maioria dessas agressões acontecem por pessoas próximas, muitas vezes essas crianças e adolescentes só conseguem, de fato, denunciar e enfrentar essa situação quando elas saem daquele contexto, né? Ou seja, crescem ou saem de casa, ou vão seguir a sua vida, ou o próprio agressor, por algum motivo, também sai, né? Então, de fato muito delicado, né? É um contexto muito delicado. Eu diria, eu não sou da área de psicologia, por isso que eu acho que Paula já respondeu muito bem, mas eu diria que quem passou por isso, ou conhece alguém que passou por isso, tem que tentar encontrar algum apoio enquanto não consegue fazer essa denúncia, né? Mas também não se forçar a essa denúncia quando não se está preparada, porque algumas situações podem vulnerabilizar ainda mais, né? Por isso que a gente questiona tanto essa portaria, por exemplo, porque pode vulnerabilizar mais as mulheres, né? Mas é importante a denúncia em algum momento quando se sentir segura, né? Recentemente explodiu o caso daquele líder religioso, João de Deus, né? Que não era caso de criança, mas veja quanto tempo se passou. Tem gente ali que viveu a violência há 20, 30 anos atrás e conseguiu denunciar agora. E veja o quanto foi importante, né? No sentido de prender. Claro que
me revolta ver que porque ele tá velhinho não vai ser preso, e eu fico assim, pé da vida, mas foi importante essas mulheres que passaram por isso há 30 anos atrás conseguirem falar agora e somar a luta das que sofreram por menos tempo agora e denunciaram, né? Sim, excelente. Obrigada, assim, né, por como vocês tratarem com muito carinho, muito cuidado também. Uma pergunta, assim, bem intensa, né, para finalizar, assim, o nosso debate. Mas queria, assim, como ninguém mais mandou, assim, eu vou fechar então esse período de perguntas. E só para ressaltar, assim, mais uma vez, muito obrigada, né, por toda a contribuição. E eu tô, assim, eu já tô querendo a parte 2, porque eu ainda tô com muitas dúvidas. Acho que ainda tem muita coisa para a gente falar. Mas queria saber se vocês querem disponibilizar alguma rede social, algum contato, caso alguém queira acompanhar também o trabalho de vocês, quiserem, a gente pode falar. Eu vou mandar aqui o meu, porque é meio cheio de vários L's e I's. Mas tem o Instagram para quem quiser seguir, para quem quiser acompanhar. Tem um e-mail também, é paulagabriela.pc@gmail.com. Né, se alguém, enfim, precisar, enfim, quiser, né, perguntar alguma coisa que não deu tempo aqui e tudo, eu deixo à disposição. E só agradecer vocês também, acho que foi legal demais a discussão. Estou apaixonada pela Cláudia, já vou pegar os contatos da Cláudia. Eu estava tão nervosa, porque tinha tanto tempo que eu não participava de nenhum debate. Eu até falei para a Geise assim, gente, será que eu sou a pessoa mais indicada? Porque eu não estou em nenhum grupo. Mas é isso, eu também quero agradecer a oportunidade. Eu acho que foi muito importante para mim também poder falar sobre isso com as pessoas, né? Agora que eu estou numa situação, nós estamos numa situação de isolamento, mas eu falei também um pouco, né, no início da live, que eu estou me realocando em outro lugar, onde eu ainda não conheço tantas pessoas, então conversar nesse momento, a mim me ajuda muito. E estou à disposição, tá aí o Instagram, que é o que eu uso, e o e-mail, né, que é o que eu uso com mais frequência, eu não uso tanto Facebook ou outras redes sociais, mas estou à disposição. Se rolar uma parte 2, também estou à disposição, porque tem uma série de coisas que eu tinha anotado também, que eu não consegui falar ainda, de outros dados, de dados de aborto, não consegui falar da pesquisa nacional sobre aborto, não consegui falar sobre várias coisas que eu acho que são importantes falar. Então, estou aí, se rolar a parte 2, agradeço, espero ter contribuído de alguma forma com o debate. E também adorei conhecer vocês, a Paula, trocar contatos. Gente, mais do que indicadas, assim, vocês duas, assim. E muito obrigada mesmo pela participação, muito obrigada pela contribuição. Eu deixei aqui para quem está ouvindo, e se vocês também quiserem, claro, um formulário de avaliação que a gente sempre libera, né, depois dos nossos eventos, para a pessoa dizer o que pode melhorar, o que gostou, elogios, sugestões, etc. Vocês podem também, se quiserem participar, ficar muito à vontade. Já está disponível aqui no chat, gente. Aí, quem participou como ouvinte, por favor, dá uma avaliada na gente, é rapidinho, tá bom? Só para a gente saber como é que foi e como é que foi, qual a opinião de vocês também sobre o nosso webinar. E é isso, gente. Acho que por hoje a gente pode se despedir por aqui.